Bom dia a todos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a você que está em casa nos assistindo pelas redes sociais, e você que está aqui, que bom que você veio, seja bem-vindo, que Deus possa falar ao nosso coração nesta manhã, que Ele possa estar no nosso meio, vamos recebê-lo, porque Deus é a presença maior neste lugar. Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 no seu nome, com certeza Ele estaria no meio desse povo. Portanto, então, nós invocamos aqui a presença de Jesus nesta manhã para estar conosco aqui. Que Ele seja bem-vindo e que você possa abrir o seu coração para receber a presença do Senhor na sua vida, no meio da igreja, que o Senhor possa nos abrilhantar aqui nesta manhã com a sua presença. Você possa agora ficar de pé, por favor. Cumprimente quem está aí do seu lado, as pessoas que você ainda não conseguiu cumprimentar nessa manhã. Deseja para ele que Deus possa abençoá-lo nesta manhã de culto. Que seja uma manhã gostosa na presença do Senhor. Você seja bem-vindo, que a graça de Deus possa estar conosco nesta manhã. Amém. Glória a Deus. E quem já cumprimentou aí, por favor, pega a sua Bíblia aí e abra em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 4. Podemos começar a ler, amém? Então vamos ler aqui. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como o de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e o adoravam. E o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas,
e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Deus. A sua palavra por si própria já fala o que Deus quer transmitir para nós nesta manhã. Baixe sua cabeça, meus irmãos. Vamos orar, vamos invocar o Senhor. Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu. Tu és Senhor absoluto, Senhor. Tu és grande, Tu és majestoso. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, toda santidade seja neste momento ao Senhor. E na visão que temos do Teu trono, Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque Tu és digno da nossa adoração, ó Deus. Exaltamos Tua santidade e a Tua soberania. Seja conosco, Senhor. Nesta manhã, vem estar aqui nesta igreja, neste lugar. Vem estar com o Teu povo aqui, Senhor, abençoando o Teu povo, Senhor, e tirando também do Teu povo o melhor para o Senhor. Então buscamos a Tua presença. Tu és digno, Senhor, de estar conosco e é digno da nossa adoração. Tira de nós o perfeito louvor. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, algumas transgressões que porventura cometemos contra o Senhor. Tenha misericórdia, mas nós queremos dizer que Tu és santo, 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 o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir, para todo sempre seja louvado o Teu nome. E nós oramos nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas. Amém. Louva ao Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, e enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos. Diga, vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus, e enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui. Diga, vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
Senhor. Se você puder, levante as suas mãos e dê glórias e honra àquele que é digno de todo louvor. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Senhor, amém. Amém, glórias a Deus, graça e paz a todos. Os irmãos podem sentar por um instante. Chamar já nossas crianças, vir aqui na frente, todas as crianças, juniores, para nós estarmos orando por elas. Podem vir aqui. Isso, temos algumas crianças nessa manhã. Gostaria de estar orando, intercedendo por elas, abençoando elas no seu culto infantil, junto com o ministério que está preparado lá embaixo. Vamos orar. Isso. Amém. São vidas importantes, preciosas para o nosso Deus, para a nossa igreja. Vamos abençoar elas em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos nessa manhã abençoada estar orando pelas nossas crianças, ó Deus. Te agradecemos de coração por elas estarem aqui essa manhã de domingo, Deus. Agradeço pelas famílias delas, pela vida delas, pela essa alegria que elas têm em vir à tua casa, que elas sintam-se sempre bem, felizes em estar umas com as outras, mas principalmente com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor abençoe tudo aquilo que elas vão aprender hoje no Ministério Infantil, juntamente com aquela equipe, e que o Senhor abençoe o dia a dia delas, o futuro, que tudo aquilo que é semeado no coração delas possa produzir frutos espirituais, enche elas de fé, de paz, de amor, de proteção. Abençoe o lar onde elas moram e também os lugares onde elas estão, na escola, no bairro, que tudo possa ser bênção na vida delas. Te agradecemos de coração por essas crianças e por esses juniores, louvamos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, nossas crianças, Deus abençoe elas. Gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez essa manhã? Isso, temos uma irmã aqui à minha esquerda. Deus abençoe, irmão. Obrigado pela sua presença, Deus abençoe. Mais alguém? Deixa eu ver. Olha, eu estou na vista hoje. Ah, tá, verdade. Deus abençoe. Deus abençoe também. Temos as irmãs lá. Deus abençoe pela presença de vocês. Muito feliz. Vamos saudar nossos visitantes com a salva de palmas? Glórias a Deus. Olha só, muito feliz com a participação de vocês. Que as irmãs sintam-se bem em nosso meio essa manhã. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Eu vou fazer a leitura lá de Marcos 12, versículo 41. Que fala também quando uma viúva, ela fez a sua oferta ao Senhor. Nós aprendemos algumas lições. Marcos 12, versículo 41, que diz assim, vou ler até o 43. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante, e chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. O que a gente aprende com esse texto é que você deve dar o seu melhor para Deus.
Na questão de quantias, o que essa viúva estava dando era infinitamente menos do que o que muitos ricos depositavam diante do Senhor. Só que ela deu tudo aquilo que ela tinha, ela deu o seu melhor. Às vezes uma pessoa pode ter muito e ela nem está dando o seu melhor, está dando porque ela tem muito mesmo. E essa viúva, ela nos ensina que ela tinha fé, ela deu o melhor que ela tinha e confiava em Deus. A gente não sabe os outros detalhes da história dela, mas Jesus observou que ela deu aquilo que ela tinha. Era pouco aos olhos de outros, mas era muito diante de Jesus. E olha que quem está comentando é o próprio Jesus que estava observando diretamente. Não era nenhuma outra pessoa. Imagine você ser elogiado pelo próprio Senhor Jesus. Isso que essa mulher recebeu como recompensa. Então, faça o seu melhor, dê aquilo para Deus. Não importa o que os outros pensem, achem ou julguem, mas o que importa é o que Deus sabe que você está dando o seu melhor. Deus sabe o que você tem no seu coração. Deus sabe aquilo que você pode dar. E com esse mesmo espírito dessa viúva, vamos estar sempre fazendo aquilo para Deus, aquilo que nós temos de melhor, aquilo que Deus nos deu. Então, faça de coração, porque Deus, Ele sempre sabe o seu coração, aquilo que você está fazendo, qual a intenção, o que você poderia dar ou não dar. Então, Deus, Ele sabe. Então, pense em Deus e faça essa oferta para o Senhor. Aqui, imagina, aqui era um lugar religioso, muitas pessoas olhavam, mas o que importou para aquela mulher foi que Jesus olhou. Então, o que importa é o que Jesus está vendo você fazer. Você está ofertando para a igreja administra, mas a oferta, antes de tudo, é para Deus. Então, pense sempre nisso. Vamos orar, consagrando os dízimos e as ofertas, que serão entregues agora no gasofilácio, que também foram entregues durante a semana. Senhor, meu Deus, o Senhor é que nos observa, o Senhor sabe se estamos dando o melhor ou não, ó Deus, o Senhor conhece o coração e a condição de cada um, ó Deus. E que o Senhor realmente possa olhar o coração dos teus servos, ó Deus. O Senhor sabe o que cada um está dando, Deus, que cada um está ofertando. E o Senhor abençoe a cada um, Deus. O Senhor que observa a nossa vida, sabe das nossas necessidades, sabe aquilo que nós precisamos. O Senhor sabe os planos que o Senhor tem para nós, Deus. O Senhor abençoe a vida financeira de cada um, o trabalho, Deus. O Senhor faça que nenhum lar possa estar faltando, Deus. Que o Senhor multiplique, abençoe a cada dia, Deus. Que o Senhor honre a fidelidade dos teus servos, das famílias, da tua igreja, Deus. Se alguém está com dificuldade, o Senhor também sabe, o Senhor vê o coração, o Senhor vê a situação, o Senhor vai abrir uma porta, resolver alguma situação, dar algum emprego, abençoar o negócio. O Senhor sabe que cada um precisa. Nós cremos que o Senhor está no cuidado, o Senhor está cuidando, o Senhor está honrando, o Senhor está zelando por cada uma das suas famílias. Também continua abençoando a nossa igreja, na administração desses recursos, Deus, nós administramos, mas nós cremos que tudo isso é para o Senhor. Por isso nós consagramos esse momento com fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seus dízimos e as suas ofertas, poderão estar consagrando ao Senhor nesse momento. E as nossas irmãs da intercessão estão aqui na frente também, para estar recebendo nossos pedidos de oração. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos.
Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Você pode aplaudir ao Senhor. Feche seus olhos mais um instante. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos, porque não há lugar melhor do que nós estarmos na casa do Senhor. A tua palavra diz que vale mais um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Por isso, ó Pai, nós cremos que o Senhor nesta manhã está abençoando a vida de cada um que está aqui, Deus. Com certeza, cada um de nós que mesmo quando trazemos dificuldades, problemas no nosso coração, não há dúvidas que o Senhor está sempre atento para nos abençoar e cuidar de cada detalhe da nossa vida, Pai. Continua, Senhor, abençoando nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossas finanças, todas as áreas da nossa vida, Pai, que esteja diante do Senhor, para que o Senhor possa cuidar para nós aquilo que nós não conseguimos, Deus. Cuida, faz milagres, Pai, na vida de cada um que está aqui, talvez agora, nesse momento, angustiado, pensativo, preocupado por alguma situação. Nós pedimos ao Senhor que venha cuidar desta área da vida, daquela pessoa que está apresentando diante do Senhor agora. Talvez uma cura de uma enfermidade, talvez uma porta de emprego, talvez uma decisão importante na sua vida. Que o Senhor possa te dar sempre a direção e a orientação que você precisa para que você possa fazer a vontade do Senhor na sua vida. Muito obrigado, Deus, por essa manhã, por esse tempo. Continua falando ao nosso coração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ainda em pé, vamos ler o texto da palavra de Deus. É bem curtinho. Lucas capítulo 19. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 19. Lucas 19. Do verso 1 até o 9, tá? Até o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens para os pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, por favor. Muito bem.
Vamos meditar hoje na palavra do Senhor, falando um pouquinho sobre caminhar com Deus, que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Os irmãos sabem, pelo menos a grande maioria que já tem um tempinho de igreja, de convertido, sabe que nós precisamos seguir os passos de Jesus. Amém, meus irmãos? Ele é o nosso modelo. Jesus passou aqui nessa terra, viveu aqui, para que nós pudéssemos imitá-lo. A verdade é essa, imitar os passos de Jesus. Falando sobre isso, me lembrei agora, tem um livro chamado O que você faria nos passos de Jesus. Tem um livro, se você se interessar, é muito bom. Então você procure, leia, talvez tenha na internet ali à disposição para você ler. Mas a Bíblia nos mostra, nos ensina que nós devemos buscar aprender a viver como Jesus viveu aqui nessa terra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver alguns personagens bíblicos que nos mostram como viver igual a Jesus, como ser igual a Ele. Que precisamos de alguns passos nessa vida para a gente entender a seguir a Jesus. E aqui nesse texto mostra Zaqueu, né, que era um chefe dos publicanos, era um homem rico, mas não era um homem que todo mundo queria ter por perto, até porque ele era um cobrador de impostos. Já pensou, né, alguém cobrando você todo dia, toda hora, uma vez por mês? É uma coisa bem desconfortável. A gente não quer ver essas pessoas nem por perto, né? Mas ele era uma pessoa assim, que, segundo, né, aqui o contexto, não era uma pessoa que todo mundo queria ter por perto, porque, né, as pessoas não gostam de ser cobradas, né? A gente mesmo, quando vai ser cobrado, olha, precisa levantar mais cedo, né? Vai dormir mais cedo, você tem que chegar a certo horário no trabalho, você tem que entregar esse relatório. Às vezes, alguns tipos de cobranças, que às vezes estão até certas, algumas pessoas não se sentem tão confortáveis, né? Agora, imagine Zaqueu, que cobrava impostos, e ninguém gostava dele mesmo. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus. E todas essas pessoas, quando vai ao encontro de Jesus, elas já tinham ouvido falar algo sobre o Senhor Jesus. Ele era uma pessoa boa, que ele poderia mudar a história da vida delas. Tanto é que não é só Zaqueu, mas nós vemos outros relatos de pessoas que vão até Jesus. E quando eles vão até Jesus, eles têm a sua vida transformada. Mas para ter a vida transformada, nós precisamos, como eu disse, seguir esses passos de Jesus. Foi ele mesmo que disse no livro de Mateus, né? Os irmãos conhecem muito bem, mas só para a gente reforçar aqui o texto, capítulo 16, verso 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a proposta de Jesus é justamente essa, né? Que as pessoas possam segui-lo. Ele não vai ficar insistindo para ninguém. Basta a gente entender, saber que o melhor é seguir a Jesus. O melhor é caminhar com Ele. Porque a gente que crê na palavra, nós sabemos que um dia Ele vai voltar. Então essa terra, essa vida, é a única vida que Ele nos deu, com a oportunidade de fazermos boas escolhas, tomarmos boas decisões. E a principal delas é andar no caminho de Deus, é andar com Jesus, é seguir os passos de Jesus. E Zaqueu aqui, ele ouvindo falar sobre Jesus, ele percebeu que o melhor era isso. Espera aí, se Jesus está passando por aqui, é isso que eu quero para a minha vida. Se Jesus vai passar daqui a pouco aqui, eu estou vendo uma multidão ali, chegando, se aproximando, então eu vou fazer alguma coisa para conhecê-lo, para vê-lo, para saber quem ele é.
E aí, né, através desses atos, dessas ações de Zaqueu, nós vemos que existem alguns princípios de uma vida de alguém que quer caminhar com o Senhor, de alguém que quer caminhar com Jesus, que também vai nos dar a ideia de você analisar a sua vida também. Alguns pontos que nós vamos colocar aqui para refletir. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas podem até imaginar assim, mas será que eu sou um filho de Deus? Será que Jesus salvou a minha vida? Será que Deus me ama? Será que eu estou no caminho certo? Então eu penso que nesses pontos que eu vou dividir com os irmãos, são uma base para a gente ter ideia, para a gente ter noção dessas coisas. Porque a gente não pode ter dúvidas. Se Deus está na nossa vida, amém, vamos em frente, vamos andar com Jesus e aguardar a sua volta. Agora, se existe dúvida no nosso coração, a gente precisa ajustar a nossa vida. Mas, pastor, existem pessoas dentro da igreja que têm dúvidas? Sim, muitas. Gente nova de idade, gente velha de idade, gente que já está anos na igreja, ou até novo convertido, às vezes tem essas dúvidas. Será que Jesus me salvou mesmo? Será que eu não estou indo na igreja só por um ritual, só para algo preencher na minha vida, por uma agenda que eu preciso completar no final de semana, porque segunda-feira é dia de trabalho e as coisas continuam? Não, a gente tem que ter essa convicção de conversão, de pessoas convertidas. E parece até uma mensagem, né, de evangelismo. Não, é para a igreja, é para nós. Avaliarmos o nosso coração e ver se realmente, né, nós estamos no caminho. Então a primeira coisa aqui que eu quero dividir, que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se dedica em buscar ao Senhor. Essa é a primeira coisa que você pode analisar a sua vida e chegar a algum tipo de conclusão. Porque hoje é domingo, glória a Deus por isso, Deus preparou esse dia. O domingo é o dia do Senhor, né, como a gente usa essa expressão. Na verdade, todo dia é dia do Senhor, mas a gente usa essa expressão para o povo se reunir. Porque segunda você está no trabalho, terça você está lá resolvendo um compromisso, quarta-feira você está num curso. Então, nós estamos dispersos, né, durante a semana. Mas o domingo é o dia que o povo de Deus se reúne na casa de Deus. Mas durante a semana, como é que está sendo a sua busca a Deus? Aqui você está ouvindo uma palavra, nós louvamos a Deus, estamos participando da oração, das orações, daqui a pouco nós vamos para a escola bíblica. Há uma agenda, há uma rotina, mas e na semana, como é a sua agenda? Você tem buscado a Deus? Isso é uma demonstração, se você, é um dos termômetros para ver se você realmente está no caminho do Senhor. Porque se você não está buscando a Deus, se você não lê a palavra, se você não ora, se você não jejua, se você não procura viver uma vida na presença de Deus, irmão e irmã, ou você está frio, como diz lá em Apocalipse, ou você nem é convertido. Porque quem é convertido, quem está no caminho do Senhor, ele ama a sua palavra. E ele vai procurar um espaço na sua agenda para todos os dias ler a palavra de Deus. Eu não estou falando sobre um livro qualquer, um livro secular, que alguém fala 5 regras para prosperar financeiramente, 3 motivos para você ser feliz no seu casamento. Eu não estou falando de livros que as pessoas escrevem, estão aí publicados na livraria, mas eu estou falando da palavra de Deus. E se você não se alimenta dela, você precisa abrir os seus olhos. Porque talvez, como eu disse, a sua vida não está tão próxima de Jesus. Porque aqui nesse texto mostra que Zaqueu, ele fez de tudo para ver Jesus. Aí talvez algumas pessoas dizem assim, mas pastor, a minha agenda, a minha semana é corrida.
É trabalho, é escola, é criança, é minha vida particular, é tudo isso. Eu tenho que ter meu tempo de descanso. Sim, nós todos temos essas coisas. Mas meu irmão, minha irmã, igreja, você que está aqui e nos acompanhando também na transmissão da internet, se você não busca a Deus durante a semana, no seu particular, então alguma coisa precisa ser corrigida. E Zaqueu, ele fez de tudo para buscar o Senhor. Meu irmão, a carne, a nossa carne vai falar assim, lê depois a Bíblia. Ora depois. A igreja, agora de manhã está frio, vai à noite, mas aí à tarde acontece um imprevisto, chega alguém em casa, à noite você não vem. Aí já faltou mais um domingo na igreja. Então a nossa carne, ela não vai querer as coisas de Deus. Não vai. Não adianta lutar contra a carne. Você tem que viver no Espírito. Porque quando você alimenta as coisas de Deus no seu coração, então aí sim, você começa a vencer toda e qualquer barreira que possa existir na sua vida. Zaqueu aqui, para conhecer Jesus, para ver quem era Jesus, ele precisou vencer todo tipo de obstáculo. E lembre-se, aqui o texto fala que ele era um homem de pouca estatura, talvez um baixinho, que qualquer pessoa mediana tamparia a visão dele. Mas ele não se incomodou com isso, ele falou assim, eu vou dar um jeito para ver esse Jesus. E trazendo isso para a nossa vida, meus irmãos, não adianta a gente ficar dando desculpa. Amanhã eu vou na igreja, depois eu oro, semana que vem eu vou servir a Deus no ministério. Não adianta ficar dando desculpa. Nós temos que vencer estas barreiras. Elas não vão sair sozinhas do nosso caminho, meus irmãos. Às vezes você acha que, se estalar o dedo, essa barreira vai sair do meu caminho. Esse obstáculo vai sair e aí sim eu vou começar a servir a Deus melhor. Não vai sair se você não se esforçar. Se você não se dedicar. Se você não se empenhar. Não vai sair. Não adianta fazer uma oração, como alguns falam, uma oração poderosa e todo obstáculo e barreira vai sair do meu caminho. Não tem jeito, tem hora que sim, a oração ajuda, mas você também tem que ter ação. É oração e ação. Não adianta ficar só orando. Senão você vai ficar orando a vida inteira e nada vai acontecer. Você tem que ter ação. Agir. E Zaqueu fez isso. A multidão está aqui, eu sou pequeno, eu não sou muito alto. E ele poderia dizer, mas está difícil, está complicado. Deixa Jesus passar, vai. Vou continuar vivendo a minha história. Mas ele se dedicou. Espera aí, tem algum jeito, alguma maneira eu vou fazer. E ele fez o quê? Subiu numa árvore. Ele subiu numa árvore. Peraí, está difícil por aqui, aqui eu não consigo, aqui não está dando jeito, mas peraí, opa, eu vou subir ali, eu vou lá. Sabe igual aqueles meninos travessos, quando subia no pé de manga, pé de goiaba? Quem já fez isso aqui? Os mais antigos já fazia, Hoje as crianças já pegam lá no supermercado, já vem até embalado, amassando pacotinho de plástico. Criança de hoje, às vezes, nem sabe o que é isso mais, Você pega, põe no carrinho e leva para casa. Agora, antigamente, que delícia que era, Subir num pé de manga e ficar comendo a manga lá. Goiaba, isso tudo aí, Amora, Muito legal. E o que acontece? A gente subia, fazia essas coisas. E Zaqueu, ele não viu dificuldade. Meu irmão, minha irmã, não use os obstáculos como desculpas para você não buscar a Deus. Isso é uma característica de um discípulo de Jesus. Ele busca Jesus
custe o que custar. Seja como for, mas ele vai dar um jeito. E eu fico tão assim, espantado como as pessoas, talvez não seja você, mas a gente ouve, né? Dizer, eu vou tentar dar um jeito de colocar Deus na minha agenda. Quando eu falo Deus, é as coisas de Deus, é orar, é a Bíblia, é estar na igreja, é servir no ministério. Eu vou tentar encaixar Deus na minha agenda. Que coisa absurda é essa? Eu tenho que ter Deus na minha vida e a minha agenda vai ser feita depois. Deus em primeiro lugar, a Bíblia fala, ame ao Senhor sobre todas as coisas. Ontem nós estávamos aqui no culto da família, quem não veio perdeu, mas foi um tempo muito precioso. E aí, né, um dos textos nos fala lá em Deuteronômio, ame ao Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aliás, foi o próprio Jesus que disse, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente faz assim, buscai primeiro a minha agenda, e Deus será acrescentado. Então Zaqueu aqui mostra que um verdadeiro discípulo, ele se dedica em buscar as coisas de Deus. Segunda coisa do texto, que nós podemos ver, tem aí na projeção, o pessoal não deu certo? Tá bom, então. Não, eu preciso saber, porque aí eu reforço aqui a palavra-chave. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele deseja estar perto dele. Estar perto do Senhor aonde for. Quando Jesus viu que Zaqueu se esforçou, o que aconteceu? Jesus, olha, desce daí, hoje eu vou estar na sua casa. Aí eu fiquei meditando nesse texto, e claro, a gente precisa trazer uma aplicação para a nossa vida, né, nos dias atuais. E aí, de repente, a gente pensa assim, mas eu só sou crente na igreja. Mas a gente tem que ser crente onde a gente estiver, em qualquer lugar. No trabalho, no contexto de amigos, no comércio, aonde nós estivermos, devemos levar a presença de Jesus. Porque foi isso que Jesus falou para Zaqueu. Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou lá na sua casa. Não, Jesus, eu pensava que era só para aqui, conhecer o Senhor. Não vai em casa, não. Porque se o Senhor for em casa, eu vou ter problema com a minha... Assim, né? Vamos dizer, não está falando texto, mas vamos aqui contextualizar. Se o Senhor for em casa, eu vou ter problema com a minha esposa, com o meu filho, aí eles vão me criticar. Zaqueu, agora você é crente? Zaqueu, agora você mudou? Zaqueu, agora você anda com a Bíblia debaixo do braço? Quando eu me converti, foi justamente isso. Foi uma mudança de 180 graus. Eu vivia, no bom sentido, na rua. Cresci jogando bola. Pergunta para a Dulce me aguentava lá. A irmã Dulce está aqui? Ela vem mais à noite, né? A irmã Dulce lá mora onde eu morava quando eu era solteiro. E a gente jogava bola, quebrava a janela com as bolas de vidro. Fazia uma bagunça, coitada das vizinhas lá. Meus irmãos, a gente fazia um monte de coisa quando não conhecia Jesus. Talvez não os mais novos, mas os mais antigos aqui sabem. Hoje eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, né? Mas Deus me salvou. Jesus me libertou. Quem sabe aí, se você tiver interesse, eu te conto um pouquinho da minha história no passado. Mas vou contar para falar o que Jesus transformou, porque eu não vou ficar exaltando o passado nenhum, não. Porque Jesus transforma, Ele muda a nossa vida. E aí meus colegas, né, vinham assim, mas agora todo domingo vai na igreja? Todo domingo ia lá no estádio, eu ia assistir futebol. Era mais barato, era geralzão, né? Todo domingo ia em estádio. E aí os colegas, mas você não vai mais no jogo com a gente? Não, tem uma coisa melhor para fazer. Tem uma coisa que me preencheu. Tem algo que me alimentou e a minha vida agora é essa, né? Então a gente tem que levar Jesus em todo lugar.
em qualquer lugar. Não adianta ser crente só na igreja e no resto da semana, do dia, do ano, não ser. Não viver, não ser discípulo de Jesus. Porque aí é fácil. Estão vendo aqui, esse irmão, que lindo, maravilhoso. Olha essa irmã, como ora, como ela fala bem, não sei o quê. Mas às vezes, pode ser que durante a semana precisa corrigir alguma coisa. E essa é uma marca de um discípulo de Jesus, que ele leva Jesus aonde ele estiver. Ele é aqui na igreja o que ele é o que ele é na casa dele, ele é o que ele é lá no trabalho. Quem vê ele é um cristão, é uma pessoa transformada. Diferente que talvez você tenha já ouvido falar, como eu já ouvi, infelizmente, para ser crente igual esse aí, eu nem quero ir para a igreja. Já ouvi muito isso, e entristece o nosso coração. É falta de testemunho. E a gente precisa, eu sei que é difícil, porque a luta é grande. O diabo para nos destruir, para nos difamar, para envergonhar a gente, ele está trabalhando nos bastidores, usando gente para desanimar o teu coração, para você desistir das coisas de Deus. O inimigo faz isso, irmãos. Que a palavra diz isso. Ela diz, o diabo, o seu inimigo, ele anda ao seu redor, rugindo como um leão, querendo te tragar. Então ele vai fazer de tudo para você desanimar, para você ser uma coisa num lugar e outra coisa em outro lugar. Você se adaptar ao que é mais conveniente. Não, esses amigos, eles têm boca suja, eles falam mentira, então eu tenho que estar aqui, né? Tem que ser igual a massinha de criança, aquelas massinhas de modelar. Então aqui eu tenho que ser assim para eles gostar de mim, para eu estar bem com eles. Mas aqui não, aqui todo mundo é sério, aqui todo mundo anda com a Bíblia debaixo do braço. Não. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, para ser mais coerente, né? Eu quero ler aqui para não ficar nenhuma palavra mal colocada. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí vem o benefício, né, de seguir a Jesus. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Uma vida com Deus. Ser discípulo de Jesus é isso. É estar e ser onde você viver. Terceiro e último, o verdadeiro discípulo de Jesus demonstra uma vida transformada. É justamente isso que eu estou falando. Se você olhar aqui para esse texto, o que acontece? Além de Zaqueu levar Jesus para a casa dele, ele disse assim, porque ele percebeu que as pessoas estavam falando, esse Jesus aí, está indo na casa de um pecador. E aí eu fico pensando, quem não é pecador? Quem, como diz aqui Jesus em outro contexto, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós aqui não errou essa semana? Se você não errou essa semana, talvez semana passada. Nós precisamos, irmãos, o que eu quero dizer com isso, além de buscar a Deus, se dedicar, né, na busca do Senhor, além de ser o que nós somos em todos os lugares, nós precisamos ter uma vida que mostra que fomos transformados. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, pastor. Realmente, você não tem que mostrar nada, mas para você falar de Jesus, sem dizer uma palavra, você tem que viver Jesus.
ter uma vida transformada. E é aí onde a gente fala, né? Ah, a gente vai fazer evangelismo, tem isso, tem aquilo. Ah, eu não vou porque eu não sei falar. Mas se você tiver uma vida transformada, você já falou de Jesus. Se você, nas suas atitudes, nas suas escolhas, no contexto que você vive, se as suas atitudes são diferenciadas, não é como a manada, então com certeza alguém vai ver que você é diferente. Alguém vai ver, peraí, essa moça, esse rapaz, esse homem, esse idoso, essa criança é diferente. Tem algo especial nela. Aí, né, claro, resumindo aqui, Jesus habita nela, lá no coração dela. Tem o Espírito Santo, que ela tem uma vida transformada. Olha como ela fala, olha como ela age, olha como ela vive a sua vida. E é uma vida transformada, porque Zaqueu aqui no texto mostra que Jesus não precisou nem fazer apelo, vamos dizer assim. Esse é um texto que justamente fala isso, né? Mesmo diante de tanta coisa, ele ouviu falar. E olha só, né? Que interessante. Estavam criticando a Jesus. E automaticamente Zaqueu também. Ah, mas ele vai na casa de um pecador. A crítica era para os dois. E aí Zaqueu, que, né, ali naquele instante, a sua vida foi transformada. Por isso, irmãos, que você precisa analisar a sua vida. Aqui são alguns pontos, mas existem outros, que a gente poderia ficar a manhã inteira aqui falando. Mas eu creio que são pontos básicos, mas essenciais, que demonstram que você tem uma vida de discípulo de Jesus. Zaqueu aqui, não, Senhor, se eu extorqui, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe que isso é uma atitude de uma pessoa arrependida. Uma pessoa que, sem dúvida, o Espírito Santo já estava trabalhando no seu coração. Para ele sentir no coração dele, falar, olha, se eu fiz algo de errado, eu vou devolver 4 vezes mais. E isso é uma vida transformada. Isso é uma vida nossa. Isso é um caso, é uma situação. Mas é uma vida que nós vamos demonstrando que somos discípulos de Jesus. Antes da minha conversão, se eu fazia isso, agora eu não faço mais. Hoje em dia há uma confusão. Nas redes sociais você vê muito bem isso. Você põe a mão na cabeça e fala assim, essa aí é convertida? Essa aí tem uma vida com Deus? Nunca, nem hoje e nem amanhã. Não estamos julgando, mas nós temos parâmetros. Né? Por que você pode se batizar? Primeiro princípio, porque você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não posso julgar, não, você não aceitou Jesus. Aquilo foi uma decisão no coração dela. Se ela me falar, eu como pastor, eu aceitei Jesus na minha vida, amém. Então vamos fazer o curso de batismo. Agora, a vida transformada é amanhã, é semana que vem, é o ano que vem, é a vida inteira. De um momento que ela aceitou Jesus, até a volta dele, procurando ter uma vida transformada. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Ter uma vida transformada. Ter uma vida na presença do Senhor. Como é que está, né? A nossa vida diante de Deus. Como é que está o nosso coração? Coisas básicas, mas eu creio que Deus já falou alguma coisa no seu coração. Como você tem buscado a Deus? Como você está, né, alimentando o teu coração diante do Senhor? Você tem levado Jesus aonde você está, aonde você vive? E aqui como Zaqueu, será que você tem uma vida transformada? Uma vida
que a cada dia busca testemunhar, né? Uma vida transformada é uma vida de testemunho. Que a gente possa, né, viver essa realidade. Então mostra isso. O discípulo de Jesus tem outras, mas essas marcas também são importantes. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos. Nós Te glorificamos essa manhã pela oportunidade de estarmos na Sua casa e ouvindo a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a observar detalhes tão importantes na nossa vida que demonstram que nós somos discípulos de Jesus. Zaqueu aqui nesta situação, ele buscou a Jesus, subiu numa árvore, não viu a multidão como obstáculo, porque ele queria estar mais perto de Jesus. E através disso a vida dele foi transformada. Se nós não buscarmos a Tua presença, nós não vamos conseguir ter uma vida transformada. Que o Senhor nos ajude a termos este tempo com o Senhor, a viver com o Senhor, a levar o Senhor aonde nós estivermos, Pai. Oh Deus, nos ajuda. Enche o nosso coração, Pai, da Tua presença. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força para viver essa realidade como Zaqueu viveu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Aproveitar que a equipe está aqui. E nós temos aquela música conhecida, né? Você sabe qual é? Qual é a música? Que fala de Zaqueu. Hã? Como Zaqueu. Aê, vamos cantar. Eu quero subir o mais alto. Cante ao Senhor. Que eu puder. Que também seja a sua oração. Só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção. Adore a Jesus, adore a Ele. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Levante suas mãos, adore a Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Feche mais uma vez seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, Faz um milagre em mim. como nós precisamos ter a nossa vida transformada pelo Senhor, Pai. E não importa a situação, o Senhor muda, o Senhor transforma. Porque Zaqueu é prova disso. Uma pessoa que ninguém gostava, mas o Senhor disse para ele: eu vou na tua casa, Zaqueu. Talvez você entrou aqui esta manhã
com seu coração pesado, abatido, talvez usando palavras parecidas, mas eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim, mas o Senhor te ama, e Ele pode transformar a sua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família. Imagine você, Zaqueu, ali, ouvindo, olha, Jesus foi na casa de um pecador, julgaram ele. As pessoas, a multidão dizendo, imagine as feridas do coração de Zaqueu. Ele querendo buscar a Jesus, ele estava melhor que toda a multidão. Porque ele tentou, ele buscou, ele encontrou. Mas imagine você, o coração dele ouvindo palavras como essa. Ele está indo na casa de um pecador. Como é que Zaqueu ia se imaginar? Como é que Zaqueu iria pensar dele? Nossa, eu sou um lixo. Mas Jesus prova que Deus ama a todos. Deus ama você. Busque a Ele. Ande com Ele. E a cada dia Ele vai revelar o amor dele para você. Você não é mais um na multidão. Talvez você tenha feridas no seu coração. Mas é essas feridas que Jesus quer cuidar. Que quer transformar o teu coração e a tua vida. Tome a decisão hoje. Jesus, eu quero te seguir. Não quero que coisas ou pessoas sejam obstáculos para eu andar com o Senhor. Porque se eu andar com o Senhor, eu também sei que o Senhor vai na minha casa. Porque se eu der esse passo, eu sei também que o Senhor vai entrar na minha casa, na minha família. Porque meu irmão, minha irmã, acredite, esse é o lugar que Deus mais quer estar. É na sua casa, é lá na sua família, é no seu lar, é onde você mora. E assim como você tem uma vida transformada, Jesus também quer transformar aqueles que estão lá na sua casa. Mas você precisa dar esse passo. Qual passo, pastor? Viver com Ele, busque Ele, ore, leia a palavra, sirva a Ele. Leve Ele onde você está. Não seja pessoa diferente em lugares diferentes. Seja um cristão. Seja a pessoa transformada que você é. E viva essa transformação. É isso que a gente tem que fazer para sermos discípulos de Jesus. E Deus vai abençoar a sua vida. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Em nome de Jesus. Completa a tua obra, a tua palavra no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Irmãos, nós estamos já indo para o final, mas me ajuda. Nem precisa sentar, porque eu preciso dar uns recadinhos. Ele é rápido, mas eu preciso da sua atenção, tá bom? Porque se você sentar, eu vou me empolgar e vou pregar de novo. Estou brincando, tá bom? Primeira coisa nós temos aí na projeção sobre batismo e novos membros. Você que ainda não se batizou, você que quer dar esse passo importante na sua vida, chegou a sua vez, tá bom? Então converse conosco, faça a sua inscrição nesse contato que está aí na projeção, que é da secretaria, dá o seu nome, tá bom? Nós já temos alguns e precisamos que você decida logo para a gente começar esse curso de batismo, tá? Se você foi membro de uma igreja, está afastado, quer se reconciliar, então converse conosco também para você se tornar membro de uma igreja. É muito importante você ser membro de uma igreja. O cuidado, né? Enfim, a proteção, enfim, né? Que você terá sobre a sua vida. Isto é muito importante. Segundo recadinho, para os homens, próxima sexta-feira, homens estão convidados
a termos um tempo de oração, de comunhão também, de palavra. Então, sexta-feira, aqui na nossa igreja, às 20 horas. Essa semana começamos a semana de jejum e oração. Vamos retomar. A gente acabou a campanha de 40 dias, agora retomamos com a semana de jejum e oração, porque no próximo domingo teremos a ceia do Senhor, tá bom? Então, sempre quando temos a ceia, na semana que antecede, temos o jejum e a oração, tá bom? E também adiantando, no próximo mês fazemos aniversário. A nossa igreja vai completar 74 anos. Você pode aplaudir ao Senhor por a nossa igreja? Então, todo ano nós temos, né, esse desafio para você colaborar. E a gente chama como oferta de amor, você abençoar, né? Geralmente, quando alguém faz aniversário, como de costume, a gente sempre dá um presentinho, uma lembrancinha. Então, já é tradição na nossa igreja, todos os anos nós temos isso, para abençoar, né? Essa oferta é justamente para investimento aqui nas coisas da igreja. Ainda tem muita coisa aqui da multimídia. Terminamos a campanha, mas ainda, né, há alguns detalhes a serem feitos e tanta coisa, né? Ontem o pastor que veio aqui, ele ficou espantado com o tamanho da nossa igreja. Realmente, nossa igreja tem uma estrutura grande perto de outras igrejas, né? Tem igrejas, tem mega igrejas, mas a nossa igreja, ela tem um tamanho que, né, assusta, porque precisa de uma boa administração para cuidar de tudo aqui. A nossa igreja só vai fazer 74 anos, né? Então, imagine você, a gente fala isso em assembleia, mas só para alinhar essa questão, às vezes você vai mexer numa coisinha, aparece 2, 3, 4, né? Às vezes por conta do prédio antigo, enfim, mas tudo bem, Deus nos deu este lugar e somos felizes por isso, mas nós sempre colocamos aqui esse desafio aos irmãos para colaborar, né? O domingo que você puder, a gente não estipula o domingo, mas o dia que você puder, dar essa oferta, tá bom? Para abençoar a administração, as finanças da igreja, tá bom? E o outro recadinho, nós citamos no domingo passado o jantar de casais, mas analisando algumas questões, nós estamos cancelando o jantar. A programação vai ter, normalmente, tá bom? Em junho, mas o jantar está cancelado, tá bom? Então, leva a sua queridíssima, amada, digníssima aí para passear em outro lugar, tá bom? Ou leva o maridão em outro lugar, mas a programação, o culto, a palavra, os louvores, nós vamos ter aqui na igreja, mas o jantar está cancelado. Por alguns detalhes aí, né, que a gente precisou tomar esta decisão, tá bom? Último recadinho, nós temos escola bíblica agora, também um tempo nas salas que nós podemos ficar juntos ali, professor que estudou a lição vai ministrar algo especial no nosso coração. Então, se você puder, continue conosco. Geralmente vai até às 11h30, né? Hoje a gente passou um pouquinho do horário, mas geralmente a gente termina num horário que dá para você ir para casa. Quando eu falo isso, irmãos, é de verdade, porque, olha só, a gente participa da escola bíblica, eu praticamente saio com os irmãos que fecham a igreja, né? Tem voluntários muito queridos que fecham a igreja, a gente vai embora, e quando eu estou indo embora, ainda está tendo culto em várias igrejas. Então, falar, nossa igreja acaba à tarde, não acaba não. Se você for em outras igrejas aí, ó, meio-dia, ó, louvor está, né, acontecendo, e depois vem a palavra ainda. Mas tudo bem, é só um convite para a gente crescer um pouquinho mais na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Que bom que você veio e volte domingo que vem, tá bom? Levanta suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor, se você puder, cumprimente aí, deseje um ótimo domingo para quem está do seu lado. Fique com Deus, vá na paz de Jesus.